Olá, bem-vindos ao canal, se inscreva e deixe um like. Mangá de hoje. Meus queridos ancestrais. O capítulo se inicia com Shu guiando sua namorada Risa na rua. Os dois param em frente à casa da garota e Shu a pergunta se ela reconhece a própria casa. E a garota não diz uma palavra. A mãe de Risa pergunta por que a garota voltou tão tarde para casa e pergunta por que Shu a trouxe. Shu diz que é uma história um pouco estranha. E diz que encontrou Risa na volta da escola e a disse oi, mas ela não respondeu e está esquisita. Shu conta que Risa não se lembra dele e nem de onde mora. A mãe de Risa tenta falar com a garota, mas de forma catatônica ela não esboça nenhuma reação. No hospital o médico diz não haver nenhum sinal de dano cerebral e talvez seja algum problema emocional causado por um choque mental intenso. O médico pergunta à mãe da garota se ela sabe o que poderia ter sido. A mulher responde que não faz a mínima ideia. O médico diz que de qualquer forma eles vão começar o tratamento um passo de cada vez. Um tempo depois Shu vai até a casa de Risa. A mãe de Risa pergunta se ele veio animar a garota e o pede para entrar. Shu pergunta como Risa está. A mãe da garota diz que ela ainda não se lembra de nada e diz que a garota deve ter passado por algo terrível. A mãe da garota pergunta a Shu se ele sabe o que poderia ter acontecido com Risa e pergunta se aconteceu algo na escola. Shu diz não saber de nada. Risa diz então seu nome é Shu não é, sinto muito, mas eu ainda não consigo me lembrar. Shu diz que está tudo bem e diz para a garota pensar de outra forma, pois agora eles podem recomeçar do zero. Risa pergunta o que ele quer dizer. Shu diz que eles poderão experimentar tudo novamente como se fosse a primeira vez, e diz que fica animado só de pensar no quanto eles vão se divertir. Risa pergunta se eles, o Shu confirma e diz que isso é segredo e que agora eles vão aproveitar ao máximo essa página em branco. De noite Risa se pergunta que sensação estranha é essa e se pergunta o que está causando esse pavor inexplicável. Os pais de Risa entram no quarto desesperados e perguntam o porquê a garota está gritando. Em pânico Risa diz que tem uma lagarta gigante ali. Os pais da garota procuram, mas não encontram nada. A mãe da garota diz que ela apenas teve um pesadelo. Na manhã seguinte Risa diz a Shu que acha que vai ficar louca se não fizer algo. A garota diz que está começando a ver coisas. Shu pergunta por que ela alucinaria com uma lagarta gigante. Risa diz que não sabe, mas diz que o terror era real e diz estar com medo que aquela coisa volte. Shu chama Risa para caminhar um pouco e diz que vai a deixar mais animada. Shu diz que se ele também ficasse o dia todo trancado no quarto também passaria a ver coisas. Risa concorda dizendo que ele pode ter razão. Shu diz a Risa que tem uma coisa que ele precisa contar para ela. Shu diz à garota que a ama. Shu diz que já havia dito isso a ela nesse mesmo lugar. Ele pergunta se ela lembra. Risa não sabe o que dizer. Shu se deita na grama e diz para ela deixar pra lá. Ele se pergunta como seria perder a memória e se esquecer de quem ele é. Shu diz que isso o assusta perder todas as suas melhores memórias, isso seria demais para ele. Ele diz para Risa não se preocupar, pois ela só precisa ter lembranças novas. Shu diz que isso lembra a ele uma coisa e pergunta a Risa se ela quer ir até a casa dele. Ele diz que seu pai está lá, mas como ele está de cama não tem problema e assim chama a garota. Na porta da casa Shu pergunta a Risa qual o problema e a manda entrar. Shu bate na porta do quarto de seu pai e pergunta se ele está acordado e diz que a Risa veio os visitar. Após não terem resposta Shu sorri e diz que seu coroa está dormindo como sempre. Risa pergunta se a doença do pai de Shu é séria. Shu não toca no assunto e diz que seu pai era escritor, mas agora nem consegue colocar a caneta no papel, e diz que seu pai escrevia romances históricos e coisas assim. Risa pergunta sobre a mãe do garoto, e Shu responde que lhe falaram que sua mãe morreu pouco tempo depois que ele nasceu. Sentados na sala,
Shu pergunta a Risa qual o problema, pois ela parece um pouco nervosa. Risa diz que não é nada. Shu diz que para ela é como se fosse a primeira vez que ela está ali. Shu diz que antes Risa costumava ir muito ali o tempo todo. Risa pergunta que barulho é esse. Shu diz que seu pai deve ter acordado e diz que essa vai ser a segunda vez que Risa irá se encontrar com ele. Se arrastando no chão, o pai de Shu agradece a garota por ter vindo e diz que achou que nunca voltaria a ver a garota. Shu diz para seu pai não se esforçar tanto e diz que ele deveria voltar para a cama e descansar. O pai de Shu diz que não pode ser rude com a moça que vai casar com seu filho. Shu, irritado, diz que a Risa perdeu a memória. O velho diz que é uma pena, mas isso não é nada que não se cure com o tempo. O velho diz que diferente dele que piora a cada dia e diz que ele não tem muito tempo. O velho diz para Risa cuidar de Shu quando ele se for. Shu grita para seu pai não ser tão mórbido, e diz que além disso a Risa não lembra que prometeu se casar com ele. Shu diz que seu pai só está piorando as coisas. O velho se desculpa e diz que entende e diz que seria melhor se Shu contasse essas coisas. O velho diz que entendeu a mensagem e diz que de qualquer forma precisa voltar para a cama. O velho se despede e diz para Risa aproveitar a visita. O velho antes de sair diz, por favor cuide bem do meu filho, minha norinha. E assim se despede e volta se arrastando para seu quarto. Já à noite em casa, Risa se pergunta de onde vem esse medo e esse pânico indescritível. A garota se pergunta que tipo de horror ela pode ter presenciado. Algo tão horrível que fez ela perder a memória. Risa diz que ficou pior desde que ela foi na casa de Shu. Ela diz que aquela casa deve ter relação com sua perda de memória. A mãe de Risa entra no quarto e diz que Shu está ali para ver ela. A mulher diz para Risa ser rápida, pois parece que Shu está com pressa. Quando a garota desce, Shu se desculpa por ir sem avisar, mas diz que eles precisam conversar. Shu diz que seu pai está muito mal e ele chamou a garota em delírio e pergunta se ela poderia ir ver ele. Risa diz que pode, mas antes que diga mais alguma coisa, Shu pega em seu braço e diz que não tem tempo para explicações. Os dois finalmente chegam na casa de Shu. Ele aponta para Risa qual é o quarto de seu pai e arrasta a garota até lá. Shu entra no quarto e diz que a Risa está ali. Ele pergunta se seu pai está ouvindo. Risa grita apavorada ao ver o estado do homem. Shu diz que entende a surpresa da garota e diz que da última vez que Risa esteve no quarto de seu pai o choque a deu amnésia. E então seu subconsciente imaginou isso como uma grande lagarta criando alucinações. Shu diz que isso não é uma lagarta e sim a coleção de crânios dos seus antepassados. Shu diz que a cabeça de seu avô está em cima da de seu pai e a da sua avó está em cima da de seu avô, e depois vem a de seus tio-avô e tia-avó e seus bisavós, até antes de seus trisavós. Shu diz que assim a mente de seus ancestrais se estende através das eras. Shu diz que não sabe qual foi a cabeça que iniciou, ele diz que o que sabe é que eles estão todos conectados aos descendentes por laços de sangue e seus cérebros ainda estão vivos e ainda pensam. Shu diz que quando seu pai juntou sua mente à dos seus ancestrais, ele ganhou acesso às memórias deles. Agonizando de dor, o pai de Shu diz que não consegue mais suportar e diz que estão quase sem tempo e o manda fazer logo o que tem que fazer, pois eles precisam de um descendente. Shu diz ao seu pai que sabe e diz que um dia também fará parte da sequência. Risa, vendo a bizarra cena em sua frente, tem suas memórias reativadas. Shu fica feliz ao ver que a garota se lembrou e pergunta se ela lembra do pedido de casamento e se ela lembra que aceitou e disse que se casaria com ele. Risa diz que isso foi antes de descobrir. Shu segura os braços da garota e diz que ela não precisa ter medo de nada e diz que ele só precisa que ela tenha um filho com ele. Shu diz que é a última esperança da sua família e se ele não prover um herdeiro, a linhagem vai terminar com ele, e o conhecimento mantido por centenas de anos será perdido. Desesperado, Shu diz que não pode deixar isso acontecer. Risa diz que nunca se casaria com ele e sai correndo do quarto. Shu diz que não tem para onde correr, pois ele trancou todas as portas. Risa tropeça nas cabeças.
Shu se aproxima da garota e diz que ela não pode ser mais esperta que seus ancestrais, pois eles são tão velhos quanto a própria história. Shu diz a Risa que está ficando sem tempo e diz para a garota que agora ela é dele. Risa grita e diz que nunca e manda ele se afastar. Shu começa a sentir dor em sua cabeça e diz que seu pai morreu. As cabeças serpenteiam em direção ao quarto em alta velocidade. Risa se pergunta o que aconteceu. Risa vai até o quarto e percebe que o topo da cabeça do pai de Shu sumiu. No canto do quarto, Shu conecta as cabeças à sua. Em sua mente, os seus ancestrais mandam ele pegar Risa e dizem que essa é a última chance dele ter uma esposa. Shu manda seus ancestrais não falarem todos juntos, pois assim ele não consegue pensar, e diz que se soubesse que seu pai iria morrer tão cedo teria agido mais rápido. Ele diz para que não se preocupem, pois ele irá obrigar Risa a se casar com ele. Risa corre desesperada enquanto Shu diz que ela não irá a lugar nenhum. Risa fica tão assustada que entra em estado catatônico. Os ancestrais de Shu dizem que a garota perdeu a cabeça outra vez e que é melhor assim, e agora eles irão fazer a cerimônia de casamento. E em coro todos dizem que sua família está segura por mais uma geração. Finalizando aqui o capítulo. Obrigado por assistir.